essa primeira cidade é Jericó. Os muros eram imensos e ao redor da cidade serviam como armadura. E pesquisadores dizem que os muros envolviam a cidade em 2 concêntricos círculos. Não era um muro só, eram 2 muros ao redor da cidade. Se rompesse um, tinha o outro como uma fortaleza, para depois ter acesso à cidade. Os carros rodavam em cima dos muros com seus cavalos. Os homens de Jericó eram ferozes, desumanos. Esse é um dos motivos pelo qual Deus coloca Israel com espada. Israel é o juízo de Deus sobre Jericó. Assassinos, infiéis, repetindo, ferozes, desumanos e idólatras. Deuteronômio 12:31 diz que seus filhos eram por eles queimados, sacrificados aos ídolos, até o dia que Josué apareceu. Pois a igreja de Jesus, a semelhança de Israel, liderada por Jesus, cujo nome se assemelha ao nome de Josué, o Senhor é salvação. Onde ela chega, ela também frustra os planos do inimigo. Onde ela chega, ela bloqueia os planos malignos. A igreja também fecha portas. Eu vou ler o versículo de número 1. Jericó estava totalmente fechada. Por quê? Por causa dos filhos de Israel. Antes que aquele povo chegasse, era a maior prostituição, crianças sendo queimadas aos ídolos. Mas quando Israel chega, todo mundo se tranca, ficam quietos, encolhidos e recolhidos. Por quê? Porque a notícia, conforme diz Josué 2, se espalhava. Raabe falou para os 2 espias: o que Deus fez por vocês chegou aos nossos ouvidos. Eu não sei se você já participou da conferência missionária que tem aqui, e eu lembro dos testemunhos que o pastor Egmar e os missionários contavam e contam, onde uma igreja é estabelecida, onde uma obra missionária é estabelecida, como que Deus bloqueia a ação satânica naquele ambiente. Por quê? Porque o Deus da igreja não tem chave só para abrir, tem chave também para fechar. Bares se fecham, terreiros de macumba se fecham, prostíbulos se fecham, pontos de vendas de droga se fecham. Onde o povo de Deus chega, Jericó se fechou, como quem diz: a gente não está funcionando como antes. Essa fortaleza obstrutiva se deparou com uma força indestrutível, o povo de Deus. Josué agora chega diante de Jericó, que não é uma cidade comum, é uma fortaleza. E dentre nós existem muitos, eu preciso pregar essa mensagem expondo e aplicando, pois o pastor ainda precisa concluir o culto com um tempo maior. Dentre nós existem pessoas que ainda não discerniram que entre eles e a conquista da promessa existem algumas fortalezas. O que é uma fortaleza? Aquilo que se estabelece como indestrutível. E eu vim pensando e anotando quais são essas forças, fortalezas indestrutíveis entre
nós e a promessa, pois entre Israel e Canaã tinha Jericó. Entre você e a promessa, o que há, o que existe, por que não avança, por que não chega, por que não flui, por que não conquista? Paulo usa o termo fortaleza para descrever mentalidade. Vou repetir. Quando Paulo vai falar sobre mentalidade, ele usa o termo fortaleza. Na linguagem paulina, fortaleza é convicção, expectativa, crença que interfere na verdade. Alguma mentalidade, alguma convicção, alguma expectativa, alguma crença que interfere na verdade. A verdade é: Josué, essa terra é para vocês, mas entre vocês e essa terra tem uma fortaleza no meio. Jericó era um impedimento entre o povo de Deus e a promessa. E Paulo usa o termo fortaleza como convicção, expectativa, mentalidade, vício intelectual. E a gente coloca isso dentro de nós, uma premissa falsa que nega a palavra de Deus, que nega a promessa de Deus. Se não, vejamos 2 Coríntios 10, 3 e 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aí ele continua: com elas destruímos argumentos e imaginações que se levantam contra o conhecimento de Deus. Imaginações, pensamentos, convicções que se levantam contra, que se opõem ao que Deus é e diz. Então, você que está me assistindo e me escutando aqui agora, talvez entre você e a promessa, você e seu chamado, você e seu futuro, está a fortaleza da culpa. E está aqui dentro: Deus jamais me perdoará. É uma fortaleza. Outros têm a fortaleza da mágoa: jamais conseguirei perdoar. Só eu sabe o que eu passei, só eu sei o que eu passei, e Deus sabe o que eu passei. A fortaleza da autocomiseração. Sabe o que é isso? Coisas ruins só acontecem comigo. Fortaleza do orgulho, isso é mental. Eu preciso estar no controle, eu preciso saber de tudo, dominar tudo, controlar tudo. Fortaleza da rejeição. Eu não mereço ser amado, eu não mereço ser amada. Fortaleza do desempenho, sabe o que é isso? Preciso ser bom em tudo, senão até Deus me rejeita. Fortaleza da aparência, nunca cuida do interior, o que importa é só o externo, o estereótipo, para se ter like, curtida, legalzinho e um psiu. Fortaleza do materialismo, meu valor é determinado pelo que eu tenho, não pelo que sou, pela graça de Deus em mim. Construímos essas fortalezas e isso impede-nos de chegarmos do outro lado. Israel tinha Jericó. Qual é a fortaleza que Paulo chama de premissa, convicção, imaginação, pensamento, que te impede de chegar lá? Todos nós temos, mas já é ministrado aqui: a muralha vai cair, a fortaleza vai se quebrar. A pergunta que surge é: como? O pastor profetiza que vai cair, a Bíblia diz que a muralha ruiu, amém, amém. Agora eu, pastor, o que devo fazer para que eu vença essas fortalezas? Para que Jericó se desfaça e eu consiga avançar? Em primeiro lugar, escute o som da redenção.
Porque toda vez que em Josué 6, pastor Egmar fala que trombeta se tocaria, essa trombeta não é a trombeta de prata, era o chofar. O chofar era o chifre do carneiro. Um animal precisava morrer para que, se tivesse o chofar, o sangue de uma vítima inocente, precisava ser derramado para que os sacerdotes tocassem a trombeta e a muralha tremesse e caísse. Por que não é a trombeta de prata, bela, bonita e brilha, mas é a trombeta do chifre de uma vítima inocente? Pois o som da redenção é o que garante a destruição das fortalezas mentais. Quando um sacerdote pegava o chofar, ele sabia que veio de uma criação de Deus que havia derramado sangue, e ali eles se lembravam da solidariedade divina. Deus proveu o chofar, alguém entregou o toque da trombeta, alguém tocou, alguém se esforçou, mas eu repito, sangue foi derramado. É o som da redenção, é o barulho da redenção. Toque a trombeta da cruz, toque, cante, ministre a canção da cruz, e você verá as fortalezas se desfazerem. Deixa eu facilitar a aplicação. Fortaleza da culpa: Deus jamais me perdoará. Se você lembrar do som da redenção, que na cruz o sangue foi derramado, não foi carneiro, mas foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você vai crer que o sangue de Jesus te purifica de pecado. A fortaleza da mágoa: jamais conseguirei perdoar. Se você for cheio do Espírito de Cristo, que só desceu em Atos 2, porque o sangue foi derramado no Calvário, assim como ele perdoou Pedro, assim como ele chamou Judas de amigo, e assim como ele perdoou você recebe dele a capacidade para perdoar. Toque o som da redenção. Esse negócio de autocomiseração, tudo que é ruim só acontece comigo. Mas se você se lembrar do som da redenção lá na cruz, eu morro por ela, eu sofro por ela, você vai entender que o pior sofrimento Jesus já enfrentou, e ainda te dá capacidade para vencer o seu. A fortaleza do orgulho: eu preciso estar no controle. Se você se lembrar que o sangue foi derramado por alguém que é Senhor e se fez servo, por alguém que é grande e se fez pequeno, você se liberta do orgulho, em nome de Jesus. Saiba de uma coisa: se a fortaleza do materialismo está aqui, eu preciso ficar rico para ser amada, para ser amado, eu preciso ficar rica para ser amada, eu preciso ter as coisas para me sentir melhor, para me sentir valorizada. Não, não e não. O som da redenção é esse: você já foi comprado não por ouro nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Aleluia! O som da redenção. Josué olhou para os sacerdotes e disse a eles: marchem uma vez ao redor da cidade durante 6 dias. No 7º dia, toquem a trombeta. No 7º dia, façam soar as trombetas. E ali eles pegam trombeta simples, chofar, chifre de um carneiro, e tocam. E enquanto se ouvia aquele som, só o sacerdote sabia: o sangue foi derramado, a vítima inocente foi morta, para que esse som tivesse sendo entoado aqui. Alguém está entendendo essa palavra? A segunda estratégia de Josué é: primeiro se cale. Porque nós nos empolgamos com um grito, nós pregamos sobre o brado,
Nós cantamos sobre o grito da multidão, mas esquecemos do versículo 10. Josué ordenou, dizendo: não gritareis, não farão ouvir a vossa voz, não sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que se diga: gritai. Mas enquanto eu não ordenar que gritem, calem a boca, estejam calados. Nossas fortalezas demoram de cair, porque a gente quer sempre gritar mais, falar mais e ouvir menos. O que tem aí, Josué? Tem trombeta, para quê? Para fazer barulho. E no sétimo dia, o que a gente faz? Todo mundo grita. E até lá, o que a gente faz? Anda calada. Anda calado. O que ele está dizendo? Durante 6 dias, sem fofoca. Durante 6 dias, sem calúnia. Durante 6 dias, sem murmuração. Durante 6 dias, sem desrespeito. Cala a boca. Ah, mas eu quero falar, cala a boca. Ah, mas eu tenho que falar, cala a boca. Porque a vitória não está só no brado, a vitória também está no silêncio. E não dá agonia não? Vou perguntar só para as irmãs, não dá agonia não? 6 dias sem falar? Sempre tinha alguém querendo reclamar de alguma coisa, sempre tinha alguém querendo dar opinião em alguma coisa, só que Josué deu a ordem, 6 dias calado. Nem sempre nossas muralhas cairão, porque a gente fala, profetiza, decreta ou canta. Vai ter dia que você simplesmente se cala. E aí, pastor? É que o silêncio para Deus é acúmulo de brados. Por quê? Porque ele diz assim: durante 6 dias se cala, mas no 7º não sussurra. No 7º, que é o dia da vitória, no 7º, que é o dia da conquista, gritai! Irmão, hoje minha voz é um grito. E eu reconheço, pela graça de Deus. Mas quantas vezes a palavra de Deus para a minha vida foi shhh. Em que sentido eu digo isso? No sentido ministerial. Dali a minha mãe, meu irmão, cunhada e esposa. Você é pregador, você faz esboços para quê? Para pregar. E a agenda não vem. Você é cantor, você compõe, ensaia para quê? Para cantar. Lembro quando eu ia para o culto, minha mãe lembra disso, eu ia para o culto com o dedo assim na Bíblia, marcado com o versículo. Aí eu fazia, lembrei do meu pai agora, senta lá na frente. Aí eu sentava na frente para ver se tinha oportunidade. Aí eu ficava assim com o dedo marcado, eu dava glória, ô glória! E não tinha oportunidade. Era Deus dizendo: quantas vezes a gente quer vencer falando, e o Espírito Santo diz, como Ana, sem palavras, chorando. Mas chega o tempo, que é o 7º dia. Se Deus te mandar calar, e você quiser desobedecer, Deus te faz se calar. Zacarias é o sacerdote, o anjo do Senhor chega e diz: não temas, sua oração foi ouvida. Calado ele estava, calado ficou. Aí o anjo disse: sou Gabriel e assisto diante de Deus, ou seja, eu fico pertinho de Deus. Zacarias calado estava, calado ficou. Aí o anjo disse: sua mulher dará luz a um filho. Ele: como assim? Daquela idade. Aí o anjo, como quem diz: quem mandou tu falar? A partir de agora ficarás
dia que ele teve a capacidade para falar? Quando a promessa cumpriu. Quando duvidou da promessa, ficou mudo. E quando a promessa cumpriu, voltou a falar. E a Isabel deu o nome do menino: é João, é John. Aí disseram: não, será que Zacarias vai concordar com isso? Aí pegaram uma tábua e disseram: escreve. Ele pegou a tábua e escreveu: João. Quando ele acabou de escrever, Isabel se alegrou, o Espírito veio, devolveu a fala, ele abriu a boca e começou a profetizar. Aquele que primeiro falou duvidando, agora fala profetizando. Israel que 6 dias se calou, no 7º dia brada, e no brado de Israel Deus causou um terremoto. A arqueologia diz que houve um terremoto e as muralhas ruíram. Eu não estou dizendo que a gente viverá sempre em silêncio. Eu estou dizendo que temos que buscar em Deus sabedoria e saber qual guerra entrar, de quais guerras se defender, quando falar e quando recuar. Esse é o equilíbrio para destruirmos nossas fortalezas. E o barulho, pastor? Quem é pentecostal gosta dessa parte, irmão. Lá no tempo dos juízes, Gideão, lá no capítulo de número 6, para conquistar, para vencer, o que foi feito lá? Barulho. Eu vou tocar trombeta, vocês vão quebrar cântaro. E a multidão se assustava porque tinha barulho. Segundo Crônicas capítulo 20, Josafá e as multidões tocando trombeta e cantando, fazendo barulho. Paulo e Silas na prisão, cantando e orando com voz audível, fazendo barulho. Jesus entrando em Jerusalém e as crianças cantando Hosana, Hosana nas alturas. Os sacerdotes disseram: manda calar a boca. Jesus disse: se eles se calarem, as pedras vão clamar. No teu glória a Deus, demônios estremecem. No teu aleluia, no seu louvado seja Deus. A gente equilibra a reverência para entender a palavra e o barulho como quem entendeu a palavra. A reverência no silêncio para entender, e o barulho do aleluia e glória para provar que captou a mensagem. Glória seja dada ao nome de Jesus. 6 dias calai, mas quando chegar o dia de falar, não é para falar, não é para sussurrar, é para gritar. E aí, meu irmão, 6 dias rodearam a cidade, soldados com armas. Aqui atrás, sacerdote com trombeta na frente. 6 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º dia, 7 voltas. Cansaço, perseverança. Último lugar. Derruba sua muralha, simplesmente crendo, sem entender. Olha isso. Deus diz a Josué, no versículo de número 3: vocês vão marchar uma vez ao dia. Desse modo fareis durante 6 dias. Versículo 4: no 7º dia dareis 7 voltas. Versículo 5: quando a trombeta tocar e ouvides o som da trombeta, todo o povo gritará em alta voz, e a muralha cairá. Aqui é Deus falando com Josué. Agora, por favor, veja Josué falando para o povo. Versículo 7: passai, marchai ao redor, e que os homens armados passem adiante da arca da aliança. Como Josué falou, os sacerdotes levaram as trombetas e fizeram tocar a trombeta. Soaram a trombeta diante da arca.
Os homens armados iam adiante, que faziam soar as trombetas, e os que se reuniam iam atrás. Enquanto caminhavam, faziam soar as trombetas. E Josué disse ao povo: não grite, nem faça ouvir sua voz, nem palavra alguma saia da vossa boca, até o dia que eu mandar, gritai, gritareis. Josué em nenhum momento fala para o povo que a muralha vai cair. Vamos ficar um grupo na frente e outro atrás da arca? Um grupo carrega a arca, um grupo carrega a trombeta e o outro espada? E a gente vai caminhar durante 6 dias, uma vez por dia, ao redor da muralha? E no 7º dia, a gente vai dar 7 voltas ao redor da cidade? Você não vê o povo perguntando: para quê? Você não vê o povo perguntando: e daí? E Josué também não deu explicação. Ele só deu ordem, pastor Egmar, líderes, igreja do Senhor. Amadureçamos. Tem gente que só obedece se tiver explicação. Se tudo que me é mandado fazer e eu tenho que ter explicações e promessas, sou menino, sou bebê, obedece que Jesus dá pililito, obedece que Ele vai te dar vitória, obedece que Ele vai te dar sua bênção. Obedeça, porque Ele já deu a vida por você, já deu o céu a você, já deu vida eterna para você. Obedeça por gratidão. Em nenhum momento Ele disse para o povo: obedece que a muralha vai cair. Não, Ele disse: faz assim, assim e assim. E o povo fez assim, assim e assim. E porque obedeceram, quando menos esperavam, a muralha veio ao chão e Israel avançou e conquistou. Aplauda, glorifique o precioso nome de Jesus.